Café Brothers, episódio 105. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, meu amigo William Xandó. Gabriel, o que a galera tem que fazer, a galera que assiste o Café Brothers aí? Primeiro, seguir o Café Brothers no Instagram, Café Brothers 4, e depois se inscrever no canal do Café Brothers no YouTube. Joia. Pessoal, seguinte, hoje, faca e fouet, não é faca e fouet, corta aí depois, tá? Da faca ao fui. Não é, eles são Empório dos Meninos lá agora. Agora é Empório dos Meninos. É, não tem problema, deixa assim mesmo, deixa pra autorar aí. Um abraço pro meu amigo Kelvin lá, que mandou pra nós um rango aí hoje aí, delicioso pra nós Maravilhoso. comer aqui falando, né? Pra ninguém ir embora bravo com fome, falar, acaba logo que eu tô com fome, né? Então um abraço pro Empório dos Meninos lá, obrigado, Kelvin. Vou deixar o arroba dele aqui, pedir para o diretor colocar para nós aqui. E no episódio 105 tá com a gente aqui o Roberto Oliveira Silva Júnior, que eu fiquei muito surpreso de saber que a formação acadêmica dele é arquitetura. Ele é arquiteto, para surpresa de muitos. Ele é formado na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, na turma de 1985, ou seja, um ano depois que eu nasci, ele estava se formando. E o senhor Roberto Oliveira Silva Júnior é o esposo da Lenita, o pai do Gustavo, do Roberto Neto. Ele é o sogro da doutora Grazi e da Ingrid, também é o vovô da Manuela e da Rafaela. E ele também, Gabriel, é formado na pecuária, viu? É, e bota formação, hein? Porque aí tem o dom, hein? Seja muito bem-vindo, seu Beto. Café Brothers. Agradeço pelo convite, William e você, Gabriel, por estar aqui hoje. E nós estamos à disposição para Bateu um papo aqui. bater um papo muito bom. Gostei muito dos episódios de vocês. 105 episódios não é pouco, né? Não, não é É pouco. muito legal. Sou Beto, eu vou fazer uma pergunta para o senhor para a gente começar o nosso bate-papo aqui, porque pouca gente sabe o seu nome completo. Todo mundo conhece por Beto, na região, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Pela a relevância que o senhor tem aqui no estado como produtor rural, né? Mas o porquê Beto? Da onde que saiu Beto Taquarussu? Beto Taquarussu foi um apelido que seu Henrique Bauman, que é o Henrique holandês, me apelidou quando eu fui da chapa dele, no ano eu não lembro, ele foi presidente do Sindicato Rural e eu era vice-presidente. E aí ele sempre me chamava para discutir algumas coisas. Foi uma época que eles revolucionaram, fizeram uma reforma muito grande no sindicato e ele era um tocador de obras. E ele começou a me chamar Beto Taquarussu por causa da fazenda. A fazenda Taquarussu, hoje que ficou a sede para o meu irmão, meu bisavô chegou aqui em 1878, 8 anos depois que a Guerra do Paraguai acabou. Foi nessa época que veio uma grande leva de imigrantes para essa região. Se você pegar a história de Maracaju, foi logo depois da Guerra do Paraguai que eles vieram habitar essa região, porque era uma região que estava desabitada. Nós ficamos com a parte que era do Paraguai, né? Não sei se vocês sabem, durante a guerra a gente ganhou território, né, do Paraguai, só que ainda tinha muito paraguaio vivendo e aí precisava habitar com o pessoal que era Brasileiro. brasileiro. E seu avô veio bisavô. Bisavô, Como que chamava ele? Antônio José Ferreira, E ele veio de Minas também, veio de Minas, Beto? veio de Minas, Veio desbravar o Mato Grosso do Sul, que na época era Mato Grosso ainda, né? era Mato Grosso. Ixi, demorou, depois na década de 80 que foi virar Mato O Grosso do Sul. Estado fez o quê? 40 anos? O estado é bem jovem, É né? jovem, 40 então, 45, foi. né? Década de 45 80, anos. Mais ou menos isso. Faz pouco tempo. Tá. Como que acontece isso? O cara vai pro Rio de Janeiro estudar arquitetura e depois vem para a fazenda. Olha, isso é uma coisa muito interessante. 85, para vocês que são jovens, foi a virada de chave da saída do governo militar e assumir Tancredo Neves. Que seria a instalação da democracia. Justamente. Tancredo Neves morreu dia 21 de abril de 85, justamente no dia que eu cheguei de volta do Rio de Janeiro em Maracaju.
e quem assumiu no lugar dele foi o José Sarney, porque ele estava muito doente, né, não Uhum. tinha condição de assumir. O Sarney assumiu a presidência e o Tancredo morreu em 21 de abril de 1985, foi justamente o dia que eu cheguei em Maracaju. E aí o senhor veio e não exerceu a Eu função. vim já com compromisso de tocar uma lavoura que meu pai já tinha aqui no município e ajudá-lo na fazenda. E estava muito mal, não sei se vocês sabem, a inflação no Brasil era muito grande já nessa época, Lá do Sarneira tem. é terrível. Então, as coisas não andavam bem. O senhor lembra quanto chegou a inflação na época? Na época do Sarney chegou a Meu 89% Deus. ao mês. Meu Deus do céu, cara. Tanto tem uma briga aí muito grande, né? Meu Por causa Deus. tem agricultor que até hoje está na justiça por causa dessa briga. Então, o ano que vem, vai fazer 40 anos de Maracaju. 40 anos que eu voltei para cá. Eu saí daqui em 74. Eu estudei até 74 em Maracaju. Eu estudei no João Fernandes. Estudei no Padre Constantino. Conheci o Padre Constantino. Caramba, seu Beto. Conheci, era meu professor de história. Que legal, hein, cara. Uma sumidade em história. Uma cabeça muito boa. Na época tinha o Padre Pedro também, Padre João, todos que me deram essa formação. Aí o senhor veio para tocar essa lavoura e era solteiro nessa época. Era solteiro. Eu cheguei em 85 solteiro e fui casar em 90, 5 anos depois. 5 anos depois. E aí o senhor chegou na lavoura, começou a aprender, porque assim, é muito distante a arquitetura da agricultura. Justamente. Tudo na vida a gente tem que correr atrás para aprender. Exato. Você é um exemplo que eu tenho. Eu te perguntei, você falou para mim que chegou em 2005, né? 2005. Eu lembro quando você era aprendiz nas máquinas da John Deere. Nem era John Deere, né? Não, era João Deere, já era Era John Deere 15, já? 14, 15, 15, Era 14, 15, 50. Agroamazônia na época aqui? Era apoio rural. Apoio Rural. Foi Você lá que vê, você trabalhou com meu irmão, né? Foi, na No apoio rural. Apoio você Rural. vê quanto tempo tem isso. E com isso aí, eu fui correr atrás. Eu corri atrás de aprender logo quando saiu o plantio direto. Eu lembro que nós saímos daqui, íamos a Ponta Grossa comprar as rodinhas das plantadeiras. Eu lembro muito bem que eram as plantadeiras PS8, para a gente adaptar um kit para fazer plantio direto. Para conseguir plantar na palhada. Quando estava começando a palhada, porque eu não entendia que aquela agricultura daquele jeito, gradear todo ano, passar trifluralina, que era para folha estreita, mexer na terra, então aquilo não ia dar certo. A erosão vinha, essas chuvas malucas que aconteciam, também naquela época dava chuva de 100 milímetros, Com e a certeza. erosão estava comendo só. E aí tinha que ter um jeito de Tinha um traçar uma jeito, estratégia de acabar com a erosão. Eu acho não, tenho certeza, né? O Gabriel até pode falar melhor que eu, mas o plantio direto, tudo gira em torno do custo, né? A maior sacada do plantio direto foi diminuir o custo. justamente. Também, né? Diminuir o custo. É. E em segundo lugar, foi acabar com a erosão. E aí eles conseguiram otimizar daí, seu Beto, na sua propriedade, plantio direto. Foi até engraçado. Nós começamos o plantio direto plantando com uma TD 300, que era feito aqui, adaptação pelo seu Arnildo, antigo torneiro, que é dono hoje, a tornearia Maracaju ali, né? Doutor? Agrotorno. Ele era o proprietário ali e várias pessoas começaram a inovar Adaptar. a coisa e nós inventamos uma TD 300. Eu lembro que a primeira lavoura minha de plantio direto foi 21 hectares, plantada com a TD 300, em cima de uma palhada de aveia preta. E aí, como é que foi a produtividade? Surpreendente. Não, ela foi boa. Foi boa e a gente notou que o seguinte, não tinha erosão, né? Sim. As coisas estavam mudando e dali em diante nós viramos os olhos para começar a entender. Aí veio o grupo de holandeses, que nos davam suporte também, começando a pesquisar.
Aqui tinha o Clint, o É, Chico falar. Holandês. Seu Crim foi um Foi dos. um dos caras que foram um divisor Pioneiro aí, de né? água, Cara, pioneiro aqui. na pecuária Tinha também, seu né? Telmo Rosso, que também correu atrás. Eu lembro que eu fui a Ponta Grossa com o seu Telmo para comprar as rodinhas aquelas rodinhas de borracha com disco desencontrado. Fabricado, sabe por quem? Numa tornearia lá, a Plant Center, que hoje virou essa potência. Você vê É, como Não, o e mundo a gente só dá vai a saber volta. trocando uma ideia com o seu Beto, com que vivenciou certeza, essa época aí, né, cara? com certeza. Década de 80, né, seu Beto? Isso. É, já era mais, né? Já era, eu cheguei em 85, isso aí já era 88, 89 por aí. Essa época, seu Beto, eu quando vou dar um treinamento para jovens aí, pessoal que está começando, e para alguns agricultores, por exemplo, os filhos do senhor, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas essa década de 80 e 90, o agricultor não fazia conta do diesel. É verdade. Isso aí ninguém fazia conta do diesel. Eu morava na fazenda. Às vezes não fazia conta de coisa nenhuma, quase, né? É, Custo era uma palavra que quase que não existia, né? Entendeu? Aí eu morava na fazenda Itamaraty, eu lembro que tinha os tratores em Gesa, que eram os tratores articulados, eram muito grandes os tratores. Aham. E ali, cara, eu virava 24 horas ali, tombando terra, preparando terra para fazer o plantio, porque não era plantio direto É, e ainda, era né, um cara? baita numa fazenda, né? Era 25 mil hectares na época, ali era Isso, 15, era 10 mil, não, era 15 mil de soja e chegou a plantar 10 mil de algodão. isso. E aí eu ficava, cara, você ficava apavorado com aquilo, né? Ver aqueles trator daquele tamanho, né, cara? E o Justamente. cara que operava aquele trator, ele era um doutor, cara. Ele era o seu fulano que operava o trator, entendeu? Então era uma coisa Já era graduado, né? graduado, não era para qualquer um, sim. entendeu? E o piloto de avião, então, meu Deus do céu, cara, ele era o pai do doutor, O cara falou o outro. cara. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Seu Beto, então, em 90, o senhor conheceu a dona Lenita, então? É, eu conheci a Lonita em 89, Aqui no Maracaju mesmo? aqui em Maracaju. Ela veio passar as férias, passar 30 dias de férias, e a gente se encontrou. A primeira vez foi uma boda de ouro do seu Napoleão, vocês já ouviram falar. Sim. Seu Napoleão foi um cara que recebeu muito agricultor aqui na época, e era a boda de ouro dele, 50 anos dele. E a primeira vez que eu a vi foi lá na ABB, uma festa na ABB. Ah, tá. Aí, mas assim, como que era esse tempo? Eu quero perguntar isso aí, cara, porque essa gurizada, eles não sabem o que é conversar com a moça, né, seu Beto? Não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada. Hoje em dia você já conhece, antes de ver a mulher, você já tá conhecendo ela, né? Como é que era, seu Beto? Ah, era. Só para você ter uma ideia, eu para Pega aí, gurizada, a senha, como é que era antigamente. para ficar noivo da Lenita, eu tive que escrever uma carta pro meu sogro, porque a Lenita ficou aqui 30 dias e depois voltou, porque ela é de Blumenau, Santa Catarina. Voltou para Blumenau e a gente ficou namorando à distância, né? Uma carta. Por É, carta, na época era só carta. aí era carta, no Telefone. máximo um telefone, um orelhão, né? Você já Não, tem noção da época. Você é da época da orelha? sou da época do Eu enjoei Eu, eu lá do Rio de colocar Janeiro. a ficha, né? Lá do Rio de Janeiro a gente só ligava do do orelhão. orelhão. É, naquela época eu botava a fichinha aí, Escreveu, tem as esperava cartas na ainda, seu fila. Beto? Eu acho que não tem, essa carta eu não tenho mais. Mas aquele do pedido do noivado foi. E foi uma Rapaz. coisa muito rápida, eu sempre falo. Eu fiquei noivo com 6 meses, aí eu fui lá, fiquei noivo lá em Blumenau, e com 10 meses eu casei. Ah, Eu quando estava decidido que essa era essa a é a minha pessoa. esposa, e Achou, falou, pro amor resto à da primeira vida vista mesmo, foi né? amor à primeira vista. Olha, para quem não E acredita, quantos anos de casado hoje? 34 vou fazer. 34 Dia anos. Caramba. 8 de setembro vou fazer 34. O que ele tem de tempo de casado é 5 anos mais velho que eu, de nascido. E aí ela veio para Maracaju e vocês moraram na fazenda ou na cidade daí? Nós moramos na fazenda, Ali na estância. ali na estância. Já tinha desmembrado e virado a estância em Já Maracaju. tinha desmembrado e virado. Em 91 virou Estância Maracaju. Porque meu pai era um cara. Eu sempre falava que ele era um cara visionário, ele sempre olhava para frente. E ele falou: Olha, eu vou
deixar para os filhos já essa fazenda, eu dividi em três, né? Que foi Uhum. para mim, para o meu irmão e para minha irmã, para vocês começarem a vida. Porque não adianta depois que está velho dividir as coisas, que às vezes o cara não sabe nem trabalhar. A gente vê isso hoje muito. A sucessão, né? O cara faz uma sucessão muito atrasada, você entendeu? Exato. Isso é um problema gravíssimo, seu Beto. De sucessão, né? No estado de Montana, eu vi muito isso lá no ano passado. Ah, Grandes propriedades ali, 5, 10 mil hectares, que estão ou estão sendo arrendados com tudo, ou estão sendo vendidas para investidores porque os filhos foram embora. é. E aí ficou o pai e a mãe ali e não toca mais nada. 2010 eu já vi isso nos Estados Unidos. Muito arrendamento, grandes empresas se formando. Em 2010, olha para você ter ideia, já são quantos anos, né? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu vi isso lá, presenciei. Fazenda, você chegava, o cara era proprietário de uma parte e a outra grande parte era arrendamento, lá nos Estados Unidos, porque os filhos não queriam tocar mais e os pais já estavam velhos, estavam arrendando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Tá, a dona Nelita já apareceu na história aqui já, tal. Eu quero voltar um pouquinho. Quando que o seu Beto começou a entender que tinha fundamento e era lucrativo fazer a lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária? Rapaz, fazem alguns anos, hein? Logo que entrou a Braquiara pela Fundação MS, Uhum. mostrando que era bom se plantar o milho com Braquiara, nós já começamos a focar nisso aí. Só que chegou uma época que a gente viu que não só o milho e a braquiara daria resultado. Teria que partir para formar o pasto mesmo e deixar pelo menos de 2 a 3 anos. Um descanso ali Um para descanso. Por que disso? Porque nós vínhamos vindo, essa região nossa aqui, a fazenda Taquaruçu aí, foi aberto ali a estância em 74. Só para vocês terem ideia. Para lavoura ou pecuária? Para a lavoura. 74 já teve a Até transformação 74 era pecuária. pecuária. Em 74, quando começou a chegar os primeiros imigrantes vindo do sul, né? Santa Catarina, Paraná, aí veio depois veio os holandeses, né? 74 começou abrindo as áreas com arroz, você entendeu? Uhum. Arroz sequeiro, olha, para você ter ideia, a coragem dos caras. Por isso que eu falo, o agricultor é um cara de extrema coragem, Muito porque ele plantava nessas terras vermelhas ácidas arroz arroz. no espigão. Chovia, dava, não chovia, perdia tudo. Essa era a situação. E dali começou, né, a evoluir a agricultura, foi melhorando, depois chegou o soja, né? Testamos muito milho aqui no verão, mas o milho no verão aqui, por causa da temperatura, porque a muito quente. temperatura é muito quente, perdia muito rápido, sabe? Você perdia com 10, 15 dias de veranico aí, o milho, se pegar a fase de pendoamento, você perdia Perdia na mesmo. floração. Foi boi com a corda. Foi embora, perdi tudo. E aí porque eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui na sua propriedade, 2005, já tinha os cochetes separados lá, as áreas separadas, que tava lá a braquiária e o gado. Isso. Daí eu falei, cara, mas não faz muito sentido, né? Que tipo assim, depois da minha cabeça que você vai entendendo, que daí eu fui descobrir desse descanso da terra, É. que a braquiária também ela tem uma função importante também, com controle de nematóides. Justamente, você entrou numa área que eu ia falar. Nós começamos as melhores áreas de terra, de fertilidade da fazenda, começou a definhar. A produção foi diminuindo. E nós fomos pesquisar. Eu lembro na época que tinha o Dirceu, que trabalhava na fundação, que MS. hoje é da MS Integração. Integração. A gente foi correr atrás, junto com na minha época, a minha assessoria era o Elvio Rodrigues, Sim, você entendeu? Da E AgriSave. nós fomos buscar, através da Embrapa, que tem até hoje um engenheiro agrônomo chamado Guilherme Asmos, Uhum.
que é o cara que é nematicida. Pesquisador da Embrapa, Pesquisador, né? aham. Não sei se é nematicida, não. Nematicida é o É o produto produto que mata. que mata, mas ele é Acho que é nematologista. nematologista. Se eu não me engano, é isso, Nematologista. nematologista. Desculpe. Desculpe aí, Guilherme. Nematologista. E ele veio na propriedade, numa lavoura de soja minha, e ele levou várias plantas para fazer uma pesquisa, porque ele já estava preocupado, porque o Hot Lenkus, que é o nematóide que existe nessa região aqui, Uhum. ele é muito perigoso para o algodão. Uhum. E tinha muita gente querendo, às vezes, implantar algodão e tal, e ele dizima o algodão. Se ele entrar, ele dizima. Aí ele levou e trouxe o resultado. Tinha uma quantidade enorme, numa das áreas da fazenda, tinha uma quantidade enorme de Hot Lenkus. E aí ele falou, Beto, só tem uma chance. Vamos experimentar botar capim. Uhum. E essa área eu lembro que eu coloquei por 3 anos, para poder... Ele não vai acabar, mas ele diminui a população bastante, sabe? Sim. E É isso, multiplicador negativo. A braquiária ela é multiplicadora negativa de isso. nematóide. E aí, com isso, ajudou demais. E aí nós notamos que mudou as produtividade. Como é que você mata uma praga que está debaixo da terra, né? Pois Entendeu? é. Hoje até tem alguns controles São os biológicos e nematicidas, né? nematicidas, mas que não tem o resultado como hoje a melhor rotação de cultura para nematóide é a crotalária. Isso. Ela é a que mais tem efeito positivo para isso. O pessoal está fazendo um mix, né, de Sim. crotalária com outras coisas, tipo de A gente culturas. até, através de alguns, o próprio Luciano mesmo, né? A gente acabou encontrando esse problema aqui em Maracaju há 4 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, que ninguém dava muita bola, né? Todo mundo, é calcário, gesso, calcário, gesso, calcário, gesso, gente, vocês não estão dando descanso e tal para terra. Isso que o Beto fala eu assim, enquanto engenheiro agrônomo enfim, que cuido de bastante desse tipo de coisa, eu acho que é de suma importância, né? Porque assim, quando a gente quer verticalizar a produção, você tem que levar em consideração que você está lidando com a terra, é um ser vivo. Então, quando você exige muito dela, uma hora ela vai falhar, né? Então, por mais que ela seja uma terra boa, uma hora ela vai falhar, entendeu? Então, O que eu quero essa perguntar integração é fantástica. para o seu Beto agora, por essa sacada aí, que o senhor foi um dos pioneiros, aí na região, cara, bombou braquiária. E aí, para mim, que sou da mecanização, isso foi um problema, né, cara, depois, né? Porque daí as plataformas de milho acabou, né, cara, entendeu? Ninguém conseguia colher. Mas enfim, isso é um assunto mais técnico. Que hora que entra o Roberto Neto e o Gustavo na propriedade? Porque daí eu lembro que eles foram para estudar fora. É. Que hora que começam os filhos do seu Beto trabalhar? Quando eles voltaram da faculdade, que eles formaram, né? Porque eles formaram próximo, acho que 2 anos de diferença só, 2 ou 3 Eu no lembro que máximo. quando eu entrei na faculdade, o Roberto estava vindo embora. É. Isso tem bastante tempo, não vou nem Você lembrar. lembra quando você entrou? Meu Deus, só de casado eu tenho 9. Ah, deve Não. fazer uns 12 anos mais ou E o menos. É, Roberto, ninguém chama de Roberto, é o Neto, né? É o é o Neto. Neto. É o Neto e o Gugu. Que hora que eles entram na jogada? Eles entraram na jogada. é, Quando voltamos, nós começamos a aumentar as áreas de agricultura e quando nós fomos para a Serra, Uhum. que é a Barreirinho, né? Sim. Que nós resolvemos abrir a Barreirinho em 2010. 2010 para cá, um estava formando, que era o Gustavo, e o Roberto já estava terminando, e foi quando eles entraram para ajudar. E quando eles entraram muito forte mesmo, foi depois que eu tive um problema de saúde, né? Uhum. E aí eu passei geralmente toda a operação para eles. Nós já vamos falar desse problema aí. Mas eu queria segurar um pouquinho isso. Tá. Mas quando a gurizada entrou acelerando, teve um choque cultural, eles queriam fazer muita coisa que o seu Beto era resistente, falou, calma aí, gurizada. Não é hora de fazer Eu isso vou aqui falar para e você, tal. foi um choque cultural bom, porque muitas coisas que eu não queria fazer, eles me fizeram acreditar Que dava que certo. dava certo. Você quer ver um negócio? Na pecuária, confinamento. Eu nunca quis mexer com confinamento. Hoje a gente tem um confinamento. Outra coisa, criar vaca.
eu sempre fui da recria e da engorda. Eles fizeram um projeto lá na fazenda de Caracol, onde a gente cria vaca. Hoje, você entendeu? E hoje nós estamos fazendo o ciclo completo, né? Completo da pecuária. É, Cria, recria, cria, engorda. recria e engorda. Então, a gurizada fez o Beto acreditar Fez a que diferença. E são os filhos maravilhosos, né? Não é porque são é seus meus, filhos. não, mas eles são pegador. Quem Muito. conhece sabe. Tá aqui o Gabriel, que é amigo deles, e eles são clientes de você, né, Sim, Gabriel? é o senhor, né, inclusive. Quantas coisas já fizeram Cara, juntos? você tem que conhecer a fazenda pecuária deles, é fantástico. Não, O porque assim, Xandó, ó, não é a minha dúvida, o meu questionamento é porque essa sucessão familiar ela dá muito choque cultural. dá. Porque daí o que acontece? A gurizada vem com muita informação tecnológica, Sim, e daí o pai que abriu tudo no peito com o CBT sem gabine, entendeu? Lá a grade pequenininha e tal, falou, gurizada, calma aí e tal. Então um não pode anular o outro, sim, entendeu? Tipo assim, nem quem tá aqui que abriu tudo aham, pode anular a gurizada que não sabe nada, porque senão você mata os caras. sim. Os caras desanimam e falam, pô, meu pai É, não deixa eu fazer nada. eu vejo muito disso com eles, assim, E aí também nem a gurizada pode falar assim, não, meu pai tá velho, não sabe nada, entendeu? Porque daí eles precisam entender que É que primeiro. tem dois tempos aí, Xandó. Nós éramos analógicos e eles são tecnológicos, né? Exato. Vocês são sim. tecnológicos. Mudou muito isso aí. Então, a gente devagarinho foi aprendendo. Eu sou sincero, eu sinto dificuldade até hoje. Eu gostaria de ser mais tecnológico, você entendeu? Uhum. Porque eu sou da época do caderno, ainda tenho mania de. Você vai fazer uma reunião comigo lá no escritório, Vai pra agendinha. eu vou para. Nem agenda mais, né? Porque é um caderno, né? É um caderno lá e aí a gente conversa. E eu tenho mania de conversar com você escrevendo. Isso é mania. Mas eu quero um caderno, eu peço pra pegar um Mas, na caderno. verdade, isso é Vai muito. precisar. Um dia eu conversando com um amigo do negócio também, ele é até americano, ele, brasileiro que mora nos Estados Unidos, né? Ele falou, Gabriel, você vai ver, porque eu falei pra ele, cara, é difícil anotar alguma coisa. Ele falou, você vai ver depois que você passar dos 30. É um caderninho ou o telefone na mão anotando as coisas, porque, cara, não adianta. Você esquece, você vai falando Hoje coisas você já tem um assim. lembrete do telefone. Moçada, é o seguinte, você que está assistindo o episódio aqui, o episódio 105 também é um oferecimento da eForte Incorporadora, tá? Você quer fazer o seu investimento aqui no Brasil, casa, terreno, e também nos Estados Unidos. Vamos deixar aqui o Instagram da eForte para você entrar em contato, chamar o Rafael lá e fazer um bom negócio. Ele tem uma equipe preparada para indicar para você a melhor região do Mato Grosso do Sul, Maracaju, Cidrolândia, Rio Brilhante. Eles estão em todos os lugares, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Valeu, um abraço para a galera do eForte. Souberto, seguinte, então, em 2020, o Betinho está aí todo animado, com Faceiro. os filhos encaminhados, já está estruturado na lavoura, na pecuária. Tava chegando umas netas aí já. Não, não tava. O neto não era Não casado. era casado Não, ainda? Ainda não, não não era. era. Tá. Eu que dei uma acelerada É, aqui. E aí o demais. seu Beto vai fazer uns exames de rotina. E aí, porque o médico do seu Beto ia Aposentar, aposentar. E aí eu descobro um problema. justamente. 17 de fevereiro de 2020, levantei a data. Fazendo um exame de rotina, como eu até aconselho a todo mundo ter um cardiologista e sempre fazer os exames de rotina. Até foi um conselho do seu pai, né? Porque um conselho que meu pai me deu, quando logo que eu casei, ele falou: agora você vai arrumar um cardiologista e vai fazer os exames. Nós somos de família de pressão alta, né? Então ele falou: vai se cuidar. E eu fiquei com o Dr. Cláudio Soares durante longos anos, ele me cuidando. E nessa época, ele sempre vinha, coisa até que descobriu que eu tinha um problema de uma doença na veia aorta de dilatação. E justamente nesse exame deu o quê? Apareceu. Apareceu um aneurisma de aorta, que é nada mais que a grosso modo, é um pneu com a câmara do lado de fora. Isso é um aneurisma. Uhum. Ela estufa, né? Sim. E eu tinha um problema na válvula da aorta também, que ela dava retorno de sangue, ela não fechava direito e retornava o sangue para a cavidade do coração.
Fazia outra. Resumo da história: dia 17 eu fiz o exame e fui embora. Ele falou: o negócio é ir para São Paulo, porque para trocar pedaço de horta não é em qualquer lugar. Fui para São Paulo, os meus médicos lá, me apresentou um médico, uma equipe toda, e eu fiz, dia 21 eu já estava operado. Só para você ter uma ideia. Foi rápido, então. 17, 4 dias estava 4 dias depois eu estava fazendo a cirurgia em São Paulo. Operei, troquei um pedaço da horta, troquei uns 6 centímetros da horta e troquei a válvula. Hoje minha válvula é de porco. É do porco, né? É do porco. É. Às vezes eles põem metálica ou de porco. A minha é de porco. E eles param o coração, colocam num coração mecânico. Coloca no coração mecânico, num pulmão, numa ventilação mecânica, fazem o serviço, faz a emenda, coloca um cano tigre para. Eu falei, ó, tem que ser tigre. Senão não pode dar vazamento, tem que colar bem, né? Aí fez tudo, o Fechou, bota fechou, reanima de novo. reanima de choque. novo, choque, E voltou. pega na partida, fechou. 13 dias depois eu estava aqui no Maracaju. Rapaz, e essa história nem falou assim, é a mais, a gente já viu o agir de Deus por médico dele estar se aposentando e já descobri. Mas a mais interessante e legal foi a do corte de cabelo. Essa é fantástica, cara. Você vê que Deus está presente na vida da gente, todo mundo, né? Isso chega a me arrepiar, cara. Eu devo isso, é Deus, né? Deus na hora, e eu sempre falo que tinha o meu anjo da guarda, que é meu amigo Vitório, que eu devo muito a ele. Nós estávamos em 5 meses depois dessa situação que eu tinha operado. Ele passa no meu escritório de manhã e me convida para ir tomar café. Eu tomar café. Tomamos café no escritório e me convidou para ir para Campo Grande com ele. E eu não tinha nada para fazer em Campo Grande. Eu tinha sido operado, fazia 5 meses, já estava dirigindo. Vida normal. Um dia antes eu estava lá na Barreirinho, filmando lavoura, filmando pasto, mostrando para os meninos e tal, mandando vídeo. Tenho vídeo até hoje. E aí, vida normal. Eu falei, não, vou de companhia. Não, vamos para voltar de tarde. Fui para Campo Grande. Cheguei lá, me largou no barbeiro. Sentei na cadeira do barbeiro. Eu corto cabelo, o João Barbeiro, há uns 57 anos, só para você ter uma ideia. Desde menino. Faz hora. Faz hora. E aí, meu pai sempre levou, era o barbeiro dele também. Veio uma dor violenta nas costas, assim. Aquela dor descendo. Isso é coluna, né? Na hora você pensa que é coluna. Mas como eu tinha operado o coração, me veio aquele negócio. Acho que o anjo da guarda seu falou, isso aí não é coluna, não, é coração. Liguei pro meu irmão na hora e pedi para ele mandar o motorista, o Careca. Aham. Que eu sabia que o Careca conhece bem o Sim. trânsito e tal. Me mandou o Careca. Na hora, me pegou lá e saiu louco, saiu contramão. Eu falei, não, peraí. Eu quero morrer do coração, não no acidente, desse jeito. Não. Desse jeito. Aí me levou no Proncor. Chegou no Proncor, cheguei, passou uns 5, 10 minutos, chegou meu irmão também. Aí o médico estava lá, o doutor Rezal, me atendeu e falou, não, só aguarda, a máquina de angiotomo está ocupada. Tinha um paciente, vamos fazer o exame. Entrei na máquina e saí. Era o filho dele, até o doutor Rezala, que faz o exame. Eu vi quando ele chamou meu irmão do lado, assim, e veio. Aí o Reinaldo já falou, Beto, vamos ter que ir embora para São Paulo. Eles não conseguem fazer nada aqui. Falou, olha, e já falou para mim, falou, o negócio é grave. E eu percebi que era grave mesmo, que a dor era intensa. Nisso, ligamos, meu irmão ligou para, o Reinaldo ligou para o meu médico em São Paulo e ele, na hora, falou, olha, baixa a pressão dele a 0 e deixa ele estabilizado até arrumar um UTI A 0. a 0.
O coração fica só dizendo que está batendo, Só na lenta. porque era uma dessecação de aorta. Na hora ele já. Secção da horta. Secção de aorta. E aí ele viu que aquilo é um sangramento, né? Sim, Quanto menos bater o coração, melhor. melhor. Menos E vaso, né? aí falou: olha, se ele chegar vivo em São Paulo, eles vão tentar salvar ele. Isso era 11 horas da manhã, meio-dia. Eu embarquei, era 5h40 da tarde, porque já estava na pandemia. Mas aí o senhor já Era agosto de 2020, 5 meses depois da primeira operação. E eu já estava na situação seguinte, eu já não nem lembrava de nada. Minha esposa foi comigo na UTI, ela fala que eu fui conversando. Se eu perguntar, porque não deve lembrar, né? Dá uma amnésia parcial em você. O cara tá Esse tipo de muito. evento, eu acho que o próprio organismo da gente faz com que você tenha uma amnésia. Você É uma entendeu? defesa, né? É uma defesa do organismo. Do cérebro, na verdade. A Justamente. dissecção da horta, a sogra do meu irmão E aí foi um também. dilema, né? Porque aí eu tinha, até esqueci, antes de fazer isso aí, eu tinha feito uma ablação em junho. Eu operei em fevereiro. A ablação é o seguinte, a grosso modo, você que conhece muito de máquina, é uma regulagem do carburador. Sim. Coração é um efeito por hemodinâmica, Uhum, você entra pela perna, né? uhum. Aí vai lá, e aí eles têm uma coisa que. Dá um ajuste na borboleta. Na borboleta, justamente, dá uma ajustada no coração. Então o seu Beto ele é todo tunado, todo chipado. Não, todos chipados. Pra passar naquele negócio do aeroporto lá, pita Eu tudo. tenho 4 próteses. E aí foi engraçado, porque fiz a ablação e aí aconteceu isso. Bem, resumo, fui para São Paulo. No outro dia me operaram, dia 5, era dia 4 de agosto. O dia que eu fui, dia 5, começaram a operação às 7 da manhã e terminou 11 horas depois. Ah, Eles samba. conterem. Eu não mostrei para vocês, mas depois mostrei. Coração aberto, sim. Não, da segunda não, né? Não, da segunda não. Depois eu mostro. Aí, o que aconteceu? Eles já sabiam de todas as complicações. Os médicos já sabiam que ia acontecer um infarto, que ia dar problema no intestino, que ia ter que fazer tráqueo, e assim foi. Eu lembro que eu estava assistindo com o Gustavo, meu filho, 15 dias depois de operado, um jogo de futebol. Ele me conta disso até hoje. Diz que de repente eu comecei a ficar meio agitado na cama assim e tal. E ele percebeu, chamou o plantonista. Os plantonistas são muito preparados, né? Nessas UTI, eu estava na UTI. E estava, inclusive, para receber alta para ir para o quarto. Ele falou: não, o negócio é o seguinte: ele está infartando. Bateu o olho no aparelho. E Percebeu? já viu. Já viu. Aí, sendo cirúrgico, De novo, mais uma. angioplastia, cateterismo, coloca stent, coloquei 3 stents. Isso foi dia 15. E quando foi dia 20, o pessoal resolveu fazer a tráqueo. Que é a traqueostomia, Sim. né? Tem que tirar do. Tem que tirar do tubo. Tem que tirar do tubo. Aí tira do tubo, Tem uma coloca. data limite para É uma ficar. data, isso. Até 21 dias, né, pelo. E aí fiz a tráqueo. Dia 20. Quando foi dia 28, o pessoal percebeu que meu intestino estava necrosando. Complicado também. Aí, quando foi dia 30, eu tive que fazer uma cirurgia do intestino e retirei quase a metade do intestino. Foi uma bariátrica sem querer. Aí colocou a colonoscopia. Aí coloquei a bolsinha, né? Ilostomia, né? Que chama, né? Ilostomia, é. Ilostomia. Fiquei 5 meses de ilostomia. Lá em São Paulo ou aqui já? Não, no início eu fiquei 120 dias em São Paulo, sendo que 104 dias no hospital. No hospital. 78 dias na UTI, Que luta, hein, Betinho? que me deixou algumas sequelas, né? Por exemplo, eu tomo remédio para dormir até hoje, porque na UTI você não dorme. Eles te colocam o holter toda noite para fazer monitoramento, Uhum. e a cada meia hora aquele troço aperta o seu braço e você acorda. Então você vai ficando zumbi, não dorme mais. Aí o cérebro vai disparando. Vai Né? disparando. O corpo da gente é uma máquina mesmo, né, cara?
Toda essa luta demorou quanto tempo? Demorou 3 anos para acertar tudo, porque aí depois eu tive que fazer a reversão no intestino, né, da ileostomia. Aí os médicos acharam que tinham que colocar prótese na minha veia aorta para ela não dilatar mais, para ver se evitava a dilatação, né? Porque cada vez que ela dilatasse, criasse um neurismo, eu tinha que cortar um pedaço. E aí como é que ficava? E aí tem alguns lugares que dá para trocar, né? Tem alguns que Aí tem não, uns né? que não tem condição. E aí eu fiz mais uma prótese. Aí quase um ano depois eu coloquei a segunda prótese. É o super stent que eles chamam, né? Uhum. Vai pela perna, né? Entra pela femoral, eles levam até no coração e lá coloca, e aí tem um sistema que abre. Ela vai abrindo, ela vira uma tela dentro, sabe? Uma tela de Como aço. se fosse uma tela para. Um stand, né? Proteção. Como que é o nome daquele trem, meu Deus do céu? Meu Deus, me ajuda. É, que a gente tem na coluna. Não, Da medula? Não. não, não. Tipo. Bom, eu vou lembrar. Hérnia. Hérnia. Como se fosse Ah, para conter a hérnia abdominal ali. Só é, que isso aí, uma ela para telinha conter. também. É, essa só que ela é redonda, né? Uhum. Para a veia, né? Ela entra por dentro da veia e aí lá eles abrem para ela, Vai, pra ela solta proteger ela, a né? parede. Ela protege a Quantos parede. procedimentos, Betinho, então foi? Foram 9, né? 9. 9 procedimentos. Foi primeiro a troca de válvula e a troca de- da horta, né? Depois fiz uma ablação, né? Que é a regulagem do carburador, que eu te falei. Uhum. Depois eu operei do coração de novo, 5 meses. Depois eu infartei, né? Aí tive que fazer angioplastia e cateterismo. Aí depois eu fiz uma traqueostomia. Depois eu operei do intestino. Aí 5 meses depois reverti, porque estava com ileostomia, né? Que é a bolsinha. Aí depois eu coloquei 2 próteses. Uma num ano e a outra no outro. Então, nesse espaço de 3 anos, eu fiz 9 cirurgias. Caramba. Mas eu vou falar, a gente tem que acreditar na ciência e tem que acreditar em Deus, porque senão, É porque você imagina. eu sempre falo, todo mundo tem que ter uma família presente, porque a minha família foi muito presente. Eu agradeço demais a minha família. A minha esposa, então, foi uma guerreira. Do meu lado lá, o tempo todo no hospital. Meus 2 filhos foram muito importantes nesse momento, porque além de estar com o pai lá em São Paulo, tinha que tocar tudo aqui. Por isso que eu falo que hoje até a tecnologia ajudou. Porque eu lembro que eles sentavam na UTI, numa mesinha, no computador ali, e trabalhando. E a gente tem alguns programas que, até a própria pulverização, né? Você consegue ver hoje o Aquila, né? Sim. Você consegue ver se está Recomendação e tudo recomendação, mais. tudo por lá. Eu lembro muito bem disso, porque nos primeiros 60 dias eles não saíram de São Paulo. E nós estávamos em agosto, né, já próximo ao plantio. Eu vim embora de São Paulo em dezembro. Fui em agosto e voltei em dezembro. Então, gente, tem que ter uma família. As minhas noras também. Graças a Deus, tem uma nora médica, né? Que ajudou muito, assistiu todas as minhas cirurgias, Pô, tu tira a ansiedade da família também que tá pra que fora. ajuda grande, Meu né? Deus. E nós pegamos uma época horrível, que foi a época da pandemia. Exato. Então, o hospital era terrível, você não podia entrar. Com muito acordo, nós tentamos deixar entrar a família, né? Porque era a esposa e os filhos e as noras, né? Tem a Ingrid também, a esposa do Gustavo na época. E nenhum dos dois era casado. A maior alegria para mim foi, depois de tudo isso, eu casei os 2 filhos. E agora tem a Manuela e a Rafaela para dar só alegria. Ah, mas, Pra ajudar Hoje a elas estão fazendo superação de 9 tudo isso, meses. né? 9 meses hoje. que benção isso, Beto. Beto, eu lembro que eu algumas vezes eu desci a avenida aqui para vir trabalhar, eu vi o senhor com o Caio ali caminhando, né? E aí eu nunca tive assim, não é que eu não tinha, eu ficava assim, cara, como é que eu vou parar o senhor Beto? Como é que eu vou perguntar isso para ele, cara? Mas um dia Deus vai me dar a oportunidade, o senhor tá aqui hoje.
Puta que trocando, legal. trocando essa ideia, né, cara? Pelo carinho que eu tenho pela sua É, pessoa, né? O respeito que eu tenho, a admiração. E... Mas eu achava que o senhor tinha pegado Covid. Graças não, a Deus o não. senhor não Eu pegou. nunca, eu tive Covid já 4 anos depois, em 4 não, 3 anos e pouco. Nós estávamos na praia em janeiro com a família. Nós estávamos em 21 pessoas da família. Estava eu, meu irmão, minha mãe, aí neto e filhos do irmão meu. E foi o dia que eu peguei a Ômicron, né? Que é aquela Covid mais devagar, né? Que foi mais, já é uma cepa mais tranquila. Eu lembro que deu um mal-estarzinho na praia lá, eu fui e só foi aquilo. Tirou de letra, mas Tirei de letra. E voltando ao assunto, o Caio é meu fisioterapeuta até hoje. Nós fazemos Eu ia fisioterapia falar, porque assim, essa recuperação, pô, você imagina você 78 dias na na UTI? UTI. 78 dias na UTI deitado, né? Porque ali você não mexe em nada do corpo, né? Perdi 25 quilos. Você imagina pra ele voltar a andar, tá. só para voltar a andar, a luta que já não deve ter Não, sido, eu né? não andava, não falava e não comia. Eu fiquei com sonda 90 dias para poder comer. Aí o exercício para andar, vocês não acreditam que é uma dificuldade, porque esse, Tem que aprender do zero de essa novo, bem dizer, né? secção da aorta ataca as pernas, sabe? Ah, Tem É, muita gente que às vezes não consegue nem andar membro mais. inferior, né? É membro Membro inferior inferior. tem o maior, E as artérias, né? tem a maior circulação de sangue, né? É cara, a maior circulação. ganhou uma nova vida. Tranquilamente. Hoje eu só tenho que agradecer. Eu voltei agora, hoje é sexta, né? Sim. Eu voltei quinta-feira de São Paulo. Fiquei 10 dias lá fazendo um check-up. Exame e tudo mais, Meu médico graças a Deus, muito tudo certo. satisfeito. Tanto que saímos para jantar junto, fomos tomar e ainda tomamos uma garrafa de vinho. Olha aí, Ai, que benção. Juntos. pra limpar a veia mesmo. Então, Pra celebrar, vinho, né, cara? Celebrar, né? É, tem Sabe que que o comemorar vinho, a mesmo. Bíblia fala que vinho é alegria, né, cara? É. imagina, Celebrar é bom com demais. certeza. Seu Beto, a gente falou um pouco, eu acredito que futuramente o senhor pode voltar aqui de novo, tem muita A história para história é contar, grande. porque Tem. isso a gente nem falou da parte da agricultura, a gente nem falou da parte da pecuária, a gente falou nem nada, mas assim, seu Beto, eu também tenho algumas curiosidades para saber, mas umas perguntas mais pessoal, porque eu percebi, e o tempo que a gente conviveu lá na fazenda lá, o senhor é uma pessoa muito ligada com o seu pai. E aí eu lembro que o senhor tinha muito carinho, muito apreço por ele e tal. E eu queria perguntar para o senhor qual foi o maior aprendizado que o senhor teve com o seu pai? Tempo que o senhor conviveu junto assim? Como eu te falei, meu pai era um cara que olhava sempre para frente, né? Sempre você vê um cara que em 70 e pouco já começou na agricultura e ele era pecuarista, ele não tinha as lavouras aqui que a gente chamava, era de roça, né? Isso. Era, Aham. era pequena as lavouras, mas ele foi logo, foi comprando máquina, né? Você falou do CBT, ele teve vários CBT. Eu lembro que ele foi pioneiro, ele plantou, ele arrendou uma área do lado da base aérea, ali onde é o aeroporto de Campo Grande, aquelas terras amarelas, e era uma área grande, cara, era umas 2.000 hectares, Apego para plantar arroz, e fez uma lavoura de arroz. Eu lembro muito bem e fazia semente, de arroz. na época para cooperativa, semente de arroz. Porque naquela época a lavoura era arroz. Eu lembro que eu ainda estava estudando, né, no ginásio. O senhor lembra quando que foi introduzida a cultura da soja no nosso estado? 80 e poucos, né? Uhum. Foi 80 e poucos. Antes disso era ruim. Era arroz. Todo mundo Eu já lembro da minha avó e do meu estava avô plantar. começando, engateando, né, a soja. Mas de 78, eu lembro que eu fui embora para o Rio em segundo semestre de 79 e foi isso que aconteceu. Que o senhor aprendeu com o seu pai? Um Meu maior pai era o ensinamento que você seguinte, deixou, ele deixou para o senhor? primeiro, é, sempre se informar. Tem uma coisa nova, não precisa você fazer de cara, né? Sair nessa aquela tecnologia, mas vai se informar. Eu sempre falo isso e meus filhos me ensinaram isso. Pai, tem uma coisa nova aí.
Então, as gerações são assim. Nós temos que trocar informações. Esses dias eu tive em Curitiba 2 dias para assistir um curso de mercado, para ouvir um chinês, 2 americanos, uma argentina, uma ucraniana e 2 brasileiros. Só para você ter uma ideia. São hoje quem manda no mundo Sim, na parte de produção. com certeza. Ele é vice-presidente da maior esmagadora de soja da China. Eles moem meio navio Panamax por dia. Meu Deus, Meio navio é 30 mil toneladas dia. eu ia falar mais ou menos. É porque o Panamax é até 60 mil para passar no canal do Panamá. Você calcula. É muita coisa. É muita coisa. Então, sempre se informar, sempre se Sempre se informar. Eu falo que hoje o mundo vai sobreviver quem tiver as informações. Com certeza. Privilegiado. Com certeza. E deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor aqui, também puxando para esse lado aqui mais pessoal. Para um cara que já enfrentou a morte, vamos dizer assim, umas 6 vezes, né? Ah, 9 vezes, eu acredito que 9. Então já passou da do gato, né? Já. Tá com 2 no sobra. Ganhou de É, mão. do que o senhor tem medo? Eu, para falar a verdade, depois disso tudo, a gente perde o medo. Se eu dizer que eu tenho medo de morrer, eu estou falando uma mentira. Porque um cara que eu sempre falo que a minha alma foi dar um passeio e voltou, isso é bem verdade. Sim. Você tem que ter fé, você entendeu? Porque eu lembro que eu tenho um japonês que fez a traqueostomia para mim, que é o Dr. Joji, e me apelidou de Samurai do Pantanal. Era difícil. Japonês, né? Tudo é samurai. Era Samurai do Pantanal. Por causa dessas coisas, que a resistência foi enorme. Mas eu vejo muito porque minha família estava muito presente. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O que sua família representou para o senhor nesses momentos? Tudo, tudo, vocês pensarem de bom, eu tive na minha família. Foi Seu Beto, apoio. isso aí a gente assim vê muito nítido isso. Mas eu queria puxar esse assunto também assim, que a gente vê, infelizmente, seu Beto, muitos casamentos se acabando, às vezes, por nada. E o senhor deu uma demonstração para nós aqui, 34 anos Correto. de casamento, e eu queria que as pessoas que nos vissem e nos ouvissem, o que o Roberto Oliveira Silva Júnior pensa sobre o casamento? O que é o casamento para o senhor? Primeiro, no casamento, você tem que ceder bastante, os dois. Você tem que compreender essa parte do casamento. E não adianta você impor. Tem hora que você tem que escutar, e bastante. A sua esposa é uma companheira, né, do dia a dia. Né? Então você tem que entender as angústias dela, porque a sua mulher tem as suas angústias. Você tem que compreender as qualidades e os defeitos que a gente tem, que a gente tem muita qualidade, mas a gente tem muito defeito também. Você pode ter certeza. E às vezes você quer impor os seus defeitos para que a mulher aceite. Não é assim, não é verdade? Tem que ser um companheirismo sempre. Tem que ter empatia. O casal tem que ter empatia, tem que ter. E tem que ter vontade de ficar junto. Exatamente. Porque tem gente que nem isso. Né? Você tem que sentir prazer em estar junto com a tua esposa, de viajar, de chegar em casa, de conversar. Né? Tem que ter uma relação de Cumplicidade. cumplicidade. Falou a palavra certa. Aí, Ó, se você não tiver cumplicidade, as coisas não andam. Eu lembro, para educar os filhos, ela sempre fala, a minha esposa até tem uma palavra que ela fala, que a bruxa queca era, não sei nem se existe essa bruxa queca. no sítio Pica-Pau. Isso, a bruxa queca era ela, com os meninos. Abraço. Porque essa garganta é foda. Mas que corta, pode ficar tranquilo. Relaxa, Beto.
Então, Mas ela sempre falou: olha, a bruxa queca lá em casa era eu que tinha que pegar pesado com os meninos, porque o pai era tudo tranquilidade, ensinou a pescar bastante, eu adoro pescar. Se dá um esporte, que é o que você gosta de fazer? Eu sou, para mim, pescaria é terapia. E fora as outras coisas, né, que eu gosto do que faz. E sempre eu falo que você tem que fazer na vida que gosta. Eu estou na idade, por exemplo, 65 anos. Você chega num ponto que você já viveu muito mais do que você acha que você vai viver. É a lógica da vida. Sim. Não estou falando nenhuma uma bobeira. uma bobeira, né? Exato. 65 anos. Depois de tudo isso, eu lembro muito bem que eu perguntei para o meu médico qual é o meu prazo de validade. Ele falou: essa válvula aí vai durar uns 25 anos. Tá bom. Vai até os 90. Ele falou: depois tem que trocar. Não é isso? Então, a gente tem que entender essa Eu tenho, assim, eu acredito, né? Não sei se isso passou, mas eu acredito que em alguns momentos o senhor deve ter passado na sua cabeça em desistir dentro daquele hospital, assim, falar, meu Deus, né? A gente às vezes se questiona por algumas coisas, mas o senhor deve ter um motivo pelo qual o senhor nunca deixou de acreditar e não desistiu, né? E não se entregou, né? Porque isso depende muito de cada pessoa, né? Eu fiquei reconhecido lá no hospital pelos meus fisioterapeutas, inclusive eu fiz um vídeo para eles de incentivo ao quem ia ficar, passar o Natal, porque eu ia sair antes do Natal. Eu acho Uhum. que eu saí do hospital dia 14 de dezembro de 2020. Então, e os outros iam ficar. E naquela época era terrível, cara. Só coisa ruim. Não tinha Covid, notícia, pô. Covid, plena pandemia, era uma loucura. Você via todo dia, fulano faleceu, ciclano faleceu. E assim no andar. O andar tinha 14 UTI, onde eu fiquei. Se eu contar para vocês que sobreviveram dois, eu e mais um rapaz chamado Dr. Maurício. O resto, complicações e coisas, as coisas foram só piorando. Seu Beto, deixa eu perguntar uma outra coisa pro senhor também, que o senhor tem uma graça, né, que Deus te deu, né, de vivenciar. Eu acredito e creio que Deus vai me dar essa graça também, que é, Com eu certeza. queria que o senhor falasse assim, qual que é a diferença do seu Beto pai pro seu Beto vô? Rapaz, eu vou falar, pai é muito bom. Ser pai ainda mais quando você tem os filhos que têm uma empatia com você, é muito bom. Mas ser avô é fenomenal. Avô é tudo. Vai dar uma estragada nas netas. Não, quando elas abrem aquele sorriso pro vovô, porque eu tenho gêmeas, né? A Manu e a Rafa, é brincadeira. O vovô cura de qualquer Derrete. coisa, derrete de qualquer coisa. Não, é uma fera. Porque, assim, a gente vê que é, as pessoas às vezes confundem, seu Beto, prosperidade com dinheiro. E eu acho que o dinheiro ele é importante, mas a prosperidade na vida do homem, de fato, para mim, Não é riqueza, a riqueza está sabia? nos filhos, É, na família. O meu avô, ele não foi um cara rico, sei. mas ele criou 7 filhos e 2 netos como se fosse filho. Para mim, ele foi um cara muito, muito rico daquilo que o dinheiro não compra. Isso, Porque riqueza e prosperidade é o que o dinheiro não compra, é verdade. entendeu? Então, assim, eu tenho ensinamentos em mesa que eu tive com meu avô que eu levo pro resto da vida. E aí, o que que aconteceu do meu avô? Como é que você fica vivo depois que você morre? Você fica vivo nas pessoas, É, você fica vivo nas memórias. Então, o segredo de você permanecer nessa terra são as sementes que você deixou. E são os filhos. o Xandó, às vezes, as pessoas não dão valor às pessoas de idade. É de suma importância você escutar uma história numa pessoa mais velha. Eu tenho minha mãe que tem 86 anos, a dona Zuzu.
O nome dela é Zulmira, mas a gente chama ela de Zuzu. Ela é tão animada, que hoje ela está lá no Pará visitando uma neta. Caramba. Dessa vez ela foi de avião, mas ela já foi 2 vezes de carro para o Pará. Maior tranquilidade. E ela me conta histórias e você começa a dar valor no que nós estamos vivendo hoje. Ela saía de carro de boi da fazenda Taquarussu para vir até a estação ferroviária aqui, pegar a Maria Fumaça. Olha o que é isso. Ela nasceu em 39. Então, você vê como é que é. Ela dali, ela pegava a Maria Fumaça, descia em Campo Grande para poder estudar. Os pais queriam que elas estudassem. Então, ela pegava uma charrete e ia até o Colégio das Freiras para estudar. Dali ela ficava 4 meses lá e depois voltava para Maracaju, fazendo o mesmo trajeto. Chegava na estação ferroviária, o carro de boi, naquela época não tinha carro. Você vê como é que é. Hoje a gente tem, né, carro sobrando, coisa, e às vezes a pessoa não dá valor. Eles davam valor no quê? Na educação. Você vê naquela época já. Queria que os filhos estudassem, Queria que se desenvolvesse, né? desenvolvessem. E, nossa, cara, a tua mãe é muito lúcida aí, né? Muito, Muito. demais. Porque, assim, uma pessoa dessa, vamos dizer assim, desse nível de história cultural do O Brasil. que não passou, né, com Não, 86 anos? Ela Porque mulher, poderia, cara, hein? mulher nessa O época. que ela viu de história? Será que ela viria no Café Brothers contar um pouquinho da história dela? Mas, olha, com E eu acredito certeza. que se convidar, ela vem. Cara, vamos bater um papo com ela, porque aí essas mulheres veem o que é ser mulher de verdade, né? É. Entendeu? Essas mulheres, vamos dizer assim, que acha que precisa Nutelinha. brigar por coisa. Não tinha luz elétrica, cara. Eu vi a lamparina. Na Cara, minha época, na Eu peguei o fazenda, finalzinho da lamparina. era lamparina. Lamparina, e quando evoluiu muito, veio aquele lampião que A tinha gás. a gás. Não a gás não, a gás veio bem depois. Veio a querosene. Nossa, que A sempre aquela cor, geladeira aquele era a bigode, querosene. carro com bigode preto. Isso, sabe qual é, né? cara, é E muito, tinha uma. muito. Eu gosto muito dessas histórias antigas, assim. Eu lembro do meu avô Então, contar quando ele vinha visitar a minha avó, que eles estavam na época do namoro. Cara, ele saiu porque a fazenda era em Dois Irmãos, né, do Buriti, e ele vinha pra Maracaju. E aí eles vinham pra ficar 15 dias, cara. Então, tipo assim, era 15 dias de visita na casa um do outro. E na época era visita só, porque falar que dormia no mesmo quarto é mentira. Não, é, só depois do Mentira. casamento. Um negócio Não desse. existe, cara. era desse jeito. Sou Beto. E a gente tem gente que acha que difícil, cara. Mas difícil o quê? Hoje tem o celular, né? Tudo. Hoje nós estamos com a Starlink aí, que você está falando em qualquer lugar do. Ainda põe no No carro e fala em qualquer de qualquer local. lugar. Ou entra no avião com 1 hora e meia de Nossa. voo, tá em São Então, Paulo. cara, o cara pegava a Maria Fumaça cedo, chegava de tardezinha Em em Campo Campo Grande. Grande. Campo Que a Grande. gente sai daqui de Que é Maracaju de carro e 1 hora e meia nós estamos lá hoje. Olha aí. Eu tive o privilégio de viajar de trem, cara. Eu viajei muito. Eu não. Eu viajei muito de trem. É, Trem, litorina, trem de passageiro. E aí pega trem, pega ônibus. Não, era o Pega café com carona. pão, manteiga, não. É. Café com pão, manteiga, não. O Era bife da Noroeste era um espetáculo, cara. Aquele bife a cavalo. E o pessoal vendia muita chipa também, né? Chipa da dona Nicá. Vendia, A Fal do Careca. vendia ali para o pessoal que chegava. Ela chegava com a bacia na cabeça. Sou Beto, Faz falta, hein, esse trem. Cara, é. Isso é uma coisa que eu sinto ter acabado. Pô, como que deixa terminar uma ferrovia? esse episódio é um oferecimento de Águas Rosário do Sul. Para você que quer personalizar a sua garrafinha para o seu evento, entre em contato através do Instagram. Você vai fazer uma festa ou um evento para a sua empresa, você pode personalizar essa garrafa com o logo da sua empresa. Águas Rosário do Sul, apoiando o Café Brothers. Sou Beto, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor, a gente vai chegando mais pro final aqui. E de tudo isso aí que o senhor viveu, que conselho que o senhor deixaria para as pessoas que vão te ouvir? Que o senhor é um cara violento, assim, violento demais para querer viver. Depois de ganhar uma nova vida, né? Depois Não, dessa várias nova. batalhas, né? Depois Várias dessas batalhas. nove novas vidas que o senhor ganhou, né?
todos os dias na igreja católica, na batista ou em qualquer outra. Você não precisa ir todos os dias, mas você tem que cultuar uma fé e isso é importante. Você entendeu? E outra coisa, você tem que acreditar nos sonhos. Meu pai falava uma coisa, meu filho, os sonhos se materializam. Uau. Você tem que sonhar para poder se materializar. O cara que não sonha, ele parece que não tem um objetivo. Você já deu para entender isso? Exatamente. Xandó, você saiu daqui, foi para os Estados Unidos, aquilo era um sonho, não era? Muito. Isso é importante. Eu já tinha me visto lá várias vezes. Eu fui 4 vezes para os Estados Unidos. Uma vez eu fui com 3 amigos para fazer uma viagem técnica de conhecimento do como é que o americano toca as lavouras deles. Fizemos muita conversa para ficar na fazenda, às vezes quase que o dia inteiro conversando com eles. Foi lá que eu entendi a parte do imigrante, que eles não vivem sem imigrante. Quem toca os Estados Unidos e as lavouras são os imigrantes, você sabe disso. Sim. É um exemplo. Não, o Xandó está aí, ele foi lá colher, e isso é muita gente. As fazendas lá são tocadas por imigrantes. É mexicano, é haitiano, é brasileiro, é Sul-africano. sul-africano. É o pessoal que vai lá dar cobertura. Aquele sonho, não, mas os velhinhos americanos que tocam, não. Eles tocam, né? Mas não é assim, não. Não. Essa mão de obra que vem de fora é de suma É muito importância para importante. eles. Acreditar nos sonhos, então, meu tio. Acreditar nos sonhos, que eles se materializam. Cara, Eu carrego uma frase comigo, seu Beto, que me motivou muito de ir para lá, que toda realidade um dia foi um sonho. Nossa. Basta você acreditar. e não desistir, né? Exato. Porque muitos fraquejam no meio do caminho. E outra coisa que eu falo para vocês, gente, não é a primeira vez que, por exemplo, eu conheço muita gente do mercado que quebrou, literalmente, e se levantou, né? A gente não pode, na primeira derrota, se entregar. A pessoa tem que entender. Você vê, nós estamos passando, na atual circunstância da agricultura, por dias difíceis. Muito. Pior equação que tem para a agricultura, vamos falar a verdade, é produtividade baixa, os preços Baixo, baixos, juros altos, custo alto. custo alto. A realidade está bem complicada. Essa parte, por que que todo dia o agricultor, eu falo que vocês, mais jovens, são melhor de custo que a gente. As planilhas já acontecem, hoje a gente tem programa, hoje fica mais fácil para o cara botar o custo na mesa e A falar, gestão, né, gestão, eu estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro? vem se transformando. Vamos E falar, tem hora que nossa, você né? perde, É verdade. né? Nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo agora, saímos de uma safra de soja ruim aqui na região e estamos com a safra de milho que também não vai ser boa. E que os preços estão aí. E o chinês está falando para nós que ele vai comprar só 100 milhões de toneladas. E a gente acha que isso é pouco. Não, nós estamos produzindo muito. Hoje, se você analisar, só Brasil e Argentina produzem 200 milhões de toneladas de soja. O chinês compra 100. E o resto? E o resto? Nós temos que arrumar mais mercado. Ou nós se organizarmos para dentro das propriedades e, às vezes, diminuir a expansão, verticalizar Verticalizar o negócio. o negócio nosso É o que eu acredito. e acreditar que nós vamos ter condições de sobreviver mesmo com preços menores. Sim. Na verdade, o Porque agricultor. essa bolha da pandemia de preço foi porque todo Momento. mundo saiu no mercado, achou que ia faltar comida. O É o próprio momento. chinês, ele tem uma estrutura de guardar comida, porque eles passaram muita fome no passado.
na época do Mao Tse Tung, eles passaram muita fome. Muita fome. E com isso, eles começaram a se preocupar com a segurança alimentar no país. Eu brinco não, né? Eu comparo bastante algumas coisas e eu digo que a agricultura ela vem passando por uma fase de transição de lavoureiro para empresário, né? Porque quando você fala de empresa, uma empresa sem gestão uma Ferrari acelerada numa estrada de chão, né? Uma hora vai acontecer um problema que não tem mais solução. E a agricultura ela vem passando por essa transformação a cada ano que se passa, né? Porque quando você fala de preços baixos, custo alto, qual é a margem? O agricultor ainda, a gente que vivencia, né? E Floto dessa prática, vê como que você faz gestão sem informação. Então hoje, o tio Beto tá falando aí, ferramentas que vêm ajudando e tudo mais para poder fazer com que isso aconteça. Então, é somente dessa maneira que o Brasil vai sobreviver a esse tipo de coisa. E outra coisa interessante que eu até lembrei aqui, em 1994, se eu não me engano, houve uma crise operária no mundo. E a gente nessas conversas e vai para lá, vai para lá, vem para cá, o tio Valério, falei para ele, falei, tio, o senhor nunca vendeu boi a esse preço? Ele falou, já, em dólar eu já vendi. É porque a roupa do boi tava alta. Foi em 1994. E eu, como diz o nosso ex-presidente, deu um Google, né? Falei, vou dar uma pesquisada. Em 1994, se eu não me engano, houve uma crise operária no mundo que as commodities tiveram justamente o que aconteceu na Covid, né? Então, o preço do custo da produção estava baixo, elevou o preço, né, de venda no mercado. Só que 2 anos depois, o que acontece normalmente é o que volta, né? E Com 40 anos eu já vi de tudo. Teve uma época que a gente não tinha liquidez. Você tinha o produto, mas não tinha quem comprava. Você entendeu? Você fazia um EGF e um AGF no Banco do Brasil. O AGF era a aquisição do governo federal para pagar a sua conta. O resto, você tinha que se virar. O coitado da boteco da esquina, da revenda, isso aí tinha que ficar à mercê de E desde esperar. 2006 que chegou a R$ 7 a saca do milho no Mato Grosso. Eu concordo. E aí, então, Uma pergunta assim para o senhor que mudando agora do Beto pessoal pro Beto empresário, porque eu enxergo, né, vocês dessa maneira que vocês são empresários do setor agropecuário, e não lavoureiro e pecuarista. O que o senhor, como um homem visionário, acha que a maneira que poderia se solucionar esse tipo de coisa que acontece no nosso mercado? O que o senhor acha? A industrialização? ou como que o senhor vê daqui, deixa eu tentar melhorar a pergunta do Gabriel. Como que o senhor vê a agricultura, o agro brasileiro daqui a 5 anos? 5 anos. Eu vou falar para vocês, hoje o mundo está muito financeiro. Hoje, quem está mandando nos mercados e nas bolsas são os grandes Players, né? players e outra coisa, os que são os fundos Uhum. que entram, que o cara nem sabe o que é o pé de soja, não sabe o que é um grão de soja, ele só vê O papel. o papel. Soja e papel. Então, isso é um problema sério, você entendeu? Quando eles entram e quando eles saem do mercado. Outra coisa, nós estamos ficando cada vez mais eficientes em produção. Quando você fica eficiente, vai ter um aumento vertical de produção. É no caso do Brasil. O Brasil hoje é considerado o elefante da produção. Um baita de um É o celeiro, né? celeiro. E todo mundo está de olho nisso, né? O que eu vejo? O mercado vai cada vez ficar mais exigente com nós. Como já está, por exemplo, na pecuária hoje, você já tem rastreamento de boi, né? Sim. Já está fazendo. Benefícios, né? E tem benefícios por ser rastreado. Precoce. Novilho precoce, o Sisbov, cota 3, cota Hilton,
Um monte de coisa que ainda não é remunerado como devia ser. Com certeza. Ainda está longe de ser remunerado. E eu falo que no mercado da soja vai acontecer a mesma Mesma coisa. coisa, é. Eles vão vir para a gente certificar. Você entendeu? O cara quer saber de quem que ele está comprando soja. Às vezes ele vai chegar aqui e falar: não, eu quero comprar soja só do Cerrado, porque lá do Amazonas eu não quero, lá onde tem a floresta amazônica eu não quero. Eu quero preservar. E isso já está acontecendo, sabe? Porque as regras, até eu sempre falo, as regras a gente tem que cuidar. Porque se a gente também começa a fazer demais regra para nós, daqui um dia a gente acontece igual aconteceu na Europa. Os caras não aguentando mais. É tanta regra que botaram para eles Sim. que eles Tá inviável. começaram a fazer aquelas greves que vocês viram. O Foi um setor absurdo. primário tem sofrido muito na Europa, que são os produtores, né? Justamente. E eu acho que a comunidade europeia está começando a enxergar que os caras têm um pouco de razão. Colocar tanta regra, não é verdade? Não é possível, Tá cara. bom. O molho Fica fica mais difícil caro que o trabalhar, peixe. né? O cara não vai Não sobreviver. consegue trabalhar. Seu Beto, quero fazer uma pergunta pro senhor. Eu acredito, assim, foi muito enriquecedor. Nós fomos De tudo, né? De A a Z, de ou não? A a Z e um bate-papo muito de altíssimo nível de conhecimento, de vivência de vida, de experiência profissional e pessoal. Isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida, né? Quando Correto, tiver internet, né? A gente com vai certeza. vai estar aí, né? E sempre falo para os nossos convidados que vêm aqui, quem sabe um dia você vai ter o privilégio de sentar com as suas netas e falar, ó, vem aqui assistir com o vovô aqui, um dia o vovô Um podcast que o vovô lembrou de vocês. foi lá falar, ó, vem ver No essa dia que elas parte fizeram 9 meses. Então essa é uma, na verdade fica um documento, né? Salvo aqui, né, Justamente. cara? E a gente fica muito feliz de fazer parte disso. A gente escreve na nossa parede ali, são histórias reais, contadas por pessoas reais. Uhum. E eu queria fazer a última pergunta para o senhor, é o seguinte: quem é Roberto Oliveira Silva Júnior? Roberto de Oliveira Silva Júnior. É o mesmo nome do pai, né? Só trocou o Júnior, né? É o seguinte: é um cara de 65 anos, super satisfeito que eu fiz até hoje. Você vai falar, Beto, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Não. Porque no momento, às vezes, você faz algumas coisas, né? Naquele Impulso. o impulso de querer fazer, e às vezes você erra, sabia? A gente tem que aprender a reconhecer os erros. Então, o Roberto foi um cara que Deus me deu todas essas vidas, como você disse, tem mais vida Gato? que o gato, mas tem que agradecer, cara. Agradecer, a vida é assim mesmo. Quando Deus lhe dá a oportunidade, você tem que agarrar. E eu fui um cara que agarrei ela com toda a fé que tinha. Todo dia, quando os caras faziam a reunião, já falasse, o que nós vamos fazer com esse cara hoje? Acho que ele não vai sobreviver. Era nesse nível a coisa. Meu médico conta que era nesse nível. Diz que, de repente, no outro dia, deu uma recuperaçãozinha. Aí eu fiquei fazendo hemodiálise 50 dias no hospital. No 50º dia, dos 50 dias, um dia meu rim começou a pegar. Isso que eu ia perguntar. E Eu urinei na funcionar. fralda, eu lembro, eu usava fralda, gente. Eu não tenho vergonha, não. Isso é uma coisa que a gente tem que Passou. falar. Passou, ué. Uma parte da minha vida era na fralda. Eu lembro que as enfermeiras pesaram a fralda e eu tinha urinado bem. Aí o meu médico, o nefrologista, no outro dia chegou. Falou, Zé Roberto, nós vamos parar com a hemodiálise Meu porque teu Deus, rim tá que pegando. vitória, cara. Que benção. Não, você calcula você ficar na hemodiálise? Meu Eu Deus. já lembrava que eu não queria nem pensar que eu tinha que mudar para Campo Grande, porque eu adoro esse Maracaju, sabe? Não é porque. Não é bairrismo, não. Eu adoro. Isso aqui é muito bom. Para quem já morou no Rio de Janeiro, né? Dá valor, né? Isso dá valor. Para quem vai para São Paulo de vez em quando, Dá valor. isso dá valor.
E é uma terra de oportunidades. Vocês são mais jovens, agarram as oportunidades. O cavalo às vezes passa arriado, você tem que montar nele. Não pode perder a oportunidade. E não tenha medo se vocês, por um acaso, por percalço, ali na frente, dá um tropeção. Tem que ter coragem, gente. Tem que ter vontade de fazer. E aquilo que eu te falo, sonha. Sonha que os seus sonhos podem se materializar. Isso é importante. Show de bola. Que Gabriel, história, hein, quais cara? são as considerações finais do episódio aí? Cara, Floto, muito obrigado, né, por poder estar testemunhando esse dia aqui e escutando isso de uma pessoa que eu admiro muito já, não é de hoje, né? Obrigado por você ter me convidado. É mais um aprendizado para minha vida, porque toda vez que eu venho aqui eu levo alguma coisa nova, boa para minha vida, para minha casa, e hoje não é só uma, são várias coisas, né? E parabéns pela sua história, parabéns por tudo que o senhor representa, né? Para sua família e também para a sociedade de Maracaju, né, Beto? O senhor é exemplo para muitos, né? Obrigado, Xandó, por tudo, né? Beleza. Obrigado por me chamar e parabéns aí mais uma vez por esse podcast que traz tantas coisas boas para a vida das pessoas. Sr. Beto, eu vou fazer as minhas considerações, depois eu vou te passar para o senhor aqui, tá? Ok. Bom, eu tive o privilégio de conhecer o Sr. Beto em 2005. Foi o primeiro produtor que me deu a oportunidade de exercer minha profissão. É mesmo? Foi o primeiro cara que acreditou em mim. Falou, não mexe aí. Então, Se vira. tive a felicidade de estar algumas vezes com ele na cabine ali, então era sempre um aprendizado. Depois a vida cada um tomou seu rumo. Mas hoje eu tô de frente com um cara que é brabo demais. O cara luta com a morte e não se entrega, entendeu? Um cara que luta demais a favor da vida, um cara que não se entrega. Eu vou falar bem a verdade pra você. O senhor lembra do tempo do Maguila, né, cara? A Lembro. gente assistia a luta de boxe, né, cara? Isso. Depois o Holyfield, o Mike Tyson. Então, o senhor é um lutador, cara, pra mim. Um cara que agarra a oportunidade. Não, fala, Deus, o senhor vai me dar essa chance? Então eu vou agarrar com força. Esse ringue vai funcionar hoje, Vai. entendeu? E então eu fico feliz demais de conversar com um cara que ele é família, um cara que representa muitos valores que eu acredito. O casamento é uma coisa que eu prezo muito, os filhos, os netos, é tudo aquilo que o dinheiro não compra, entendeu? Justamente. Então, Betinho, parabéns, cara. Obrigado por você estar aqui, estar conversando comigo. Eu tenho que me controlar um pouco para não ficar emocionado, porque Perto minha Pode mão. se emocionar. Eu pra mim é sou uma. chorão também. Eu não, Perto minha gente, mãe. emoção ajuda, sabe? Libera adrenalina, libera endorfina, e um monte de coisa aí, um monte de fina aí que vai embora. O senhor, para mim, é uma inspiração viva. Obrigado, realmente, o senhor estar aqui comigo hoje, me dando esse tempo e compartilhando isso comigo. Gostou de estar aqui com a gente? Muito. Bem, você, como falou, né, Mochondó, eu não lembrava só a data, mas é 2005 que a gente conviveu. Eu lembro quando você chegou lá com a primeira caixa de ferramenta lá e para fazer a diferença. Certo, Hoje né? faz a diferença. Sonhou muito e continue sonhando, viu? Bem, Você, Gabriel, também é do coração. Você sabe que você faz trabalhos para nós. Eu tenho um sonho aí, ainda de fazer uma represa ali em casa, que eu sempre falo para meus guris, eu vou trazer o Gabriel aqui para ele tirar um nível para mim Nós vamos fazer. e nós vamos fazer essa Nós vamos represa. fazer. Vai ter que sair essa represa ainda. Eu sempre falo. É um troço que eu Na sempre hora que o senhor falo. quiser, Nós vamos lá. vamos lá. Eu lembro que eu vinha a cavalo com meu avô para tomar água nessa mina da onde eu quero tirar a água para fazer um sonho de ter uma represa lá. Mas isso, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já assisti os podcasts de vocês. Vocês estão levando informação. Pensa nisso. Informação, exemplos de vida. E a gente não pode pensar só no sucesso. Você tem que trazer que às vezes a gente dá um tropeção na A vida. realidade, né? É a realidade. Não é só sonhar, não é verdade? é verdade.
E eu tenho como princípio o seguinte: a família é a coisa mais importante para nós. Se nós estamos bem, né, com a sua família, com a tua esposa, com os teus filhos, com as tuas noras, com minhas netinhas, né? Você tem um futuro de enxergar o que para elas. Porque vocês já analisaram o que eu estou pensando na educação das minhas netas? O que espera desse mundo Meu Deus. para ela? Agora, com toda essa tecnologia, já pensou nos seus filhos? O que vai estar esperando eles? Tem que ensinar e cuidar. Agora, desculpando, eu intervi, mas os caras fizeram a liberação agora. Liberação da maconha, né? Eu acho que O mundo jaz o maligno, mas nós não podemos perder a fé e a de esperança. jeito nenhum. Que nós vamos dar certo. O que sobreviveu do início desse mundo até o final desse mundo é a família. Mas é por pessoas por histórias reais contadas por pessoas reais que muitos vão levar para a vida deles. E aí o cara vai acreditar que dá certo. O tradicionalismo, enfim, essas coisas elas têm que continuar acontecendo. E você tem que escutar os mais velhos. Eu sempre falo. Com certeza. A gente tem que evoluir com os novos e escutar os mais velhos. Porque eles tiveram. Você evolui, né? Com os novos e escuta os mais velhos. Com certeza. Isso é importante. Eu quero só agradecer ao pessoal que, se tiver o prazer de escutar o podcast, as críticas e as benesses são todas de vocês. Ô, louco, seu Beto. Obrigado demais. Parabéns. Galera, se você chegou até aqui, então se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa o like, compartilha muito aí, segue a gente também no Instagram, nós estamos em todas as redes sociais. Finalizamos esse episódio, um oferecimento de Celero Telecomunicações, a internet mais rápida aí da cidade. Você que é gamer, streamer também, vai lá e fala com a Celero e faça um bom negócio. Valeu, galera, muito obrigado. O que o nosso convidado merece? Saúde e palmas.